Olá, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Suzete, tudo bem com vocês? Nós estamos no PET 5, na semana 1. Bora estudar, moçada? Vamos ver atividades, ó. Começa com uma figura, né? Eu tenho um menino com uma carinha aqui um pouco triste, e dois meninos atrás que parece que estão fazendo piada com ele, né? Estão rindo, levantando a mão, achando graça. Lei que cria programa de combate ao bullying começa a valer nesta semana. A partir desta semana, escolas, clubes e agremiações recreativas em todo o país deverão desenvolver medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. A lei que institui o chamado Programa de Combate à Intimidação Sistemática foi sancionada em novembro passado e prevê a realização de campanhas educativas, além de orientação e assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. O texto estabelece que os objetivos propostos pelo programa poderão ser usados para fundamentar ações do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de educação e também de outros órgãos aos quais a matéria diz respeito. Entre as ações previstas está a capacitação de docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Ainda de acordo com a legislação, a punição aos agressores em casos de bullying deve ser evitada tanto quanto possível, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança do comportamento hostil. O texto caracteriza o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. A previsão é que sejam produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de bullying nos estados e municípios para o planejamento das ações. Segundo a lei, os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do programa. Tá? Então, aqui está uma lei, né? Para tentar resolver a situação que acontece tanto nas escolas. Vamos lá? Não só nas escolas, né? Infelizmente, mas principalmente nas escolas. Questão 1. Pode-se afirmar que o texto acima foi escrito para quê, gente? Noticiar um fato, divulgar um evento, debater um assunto ou narrar um fato? O que vocês acham? Questão 2. Na passagem, entre as ações está a capacitação de docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão. Esse termo para aqui, ó, que ele aparece aqui, né? O que ele indica? Ele indica a causa das ações previstas, o porquê, o motivo, indica a finalidade, por que essas ações foram feitas, a consequência, depois que essas ações foram feitas, o que aconteceu, então é a consequência, ou a condição para que essas ações sejam feitas. O que indica esse termo aqui? O para, tá? Questão 3. Deve ser evitada, que o texto se refere à legislação, a punição aos agressores, a efetiva responsabilização e a letra D, a motivação evidente. Vamos buscar lá no texto? Ó.
Aqui, ó. De acordo com a legislação, a punição aos agressores em caso de bullying deve ser evitada. Então, o que deve ser evitado? Tá falando aqui, né? Questão 4. As aspas foram usadas no texto para destacar uma opinião, uma citação, uma exemplificação ou uma retificação. Tá? Vamos procurar as aspas aqui. Olha lá, ó. As aspas estão aqui, ó. Privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Então, por que eu usei aspas aqui? Tá? Eu quis explicar. Vamos lá ver a alternativa? Ó. Ó, eu abri para dar uma opinião, para fazer uma citação, para dar um exemplo ou para fazer uma retificação. Uma retificação é uma corrigida, tá? É interessante a gente notar aqui, porque a gente pensa, né? Deixa a professora subir aqui. A gente pensa que vai ter uma lei e que a lei, ela deve punir, né? E o que está falando aqui? Que, de acordo com essa lei, né? Com a legislação, essa punição aos agressores, ela deve ser evitada, não é? O que eu devo fazer? Eu devo privilegiar mecanismos e instrumentos alternativos. Então, eu não vou procurar essa punição, mas eu tenho que procurar alguma coisa. Para quê? Para que essa pessoa, né, que praticou o bullying, ela tenha uma efetiva responsabilização e ela mude de comportamento, né? Aqui está falando do comportamento hostil. Tá? Então, eu teria que buscar, não punir, mas buscar que essa pessoa que pratica o bullying se conscientize e que mude de comportamento. Eu não sei como seria isso, né? Mas quem sabe? Às vezes eles usam muito medidas socioeducativas, não é? Manda a pessoa fazer algum trabalho social, onde ela veja problemas, né? E ali ela aprenda alguma coisa, tá? Muito chato esse negócio do bullying, né? Questão 5. Releia esse trecho. O texto caracteriza o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. E isso é muito triste, né? Porque a gente vê isso mesmo, tá? Uma violência pode ser física, né? Eu posso bater. Quando ela é psicológica, quando eu agrido com palavras, né? É intencional, quer dizer, eu tenho a intenção de machucar, de mexer com a pessoa, e é repetitivo, eu não faço só uma vez, né? Quantas vezes que a gente vê que o bullying, alguém, vamos colocar a sala de aula, porque eu estou falando com o aluno, quantas vezes o menino é agredido, né? Assim, diversas vezes pelos colegas, né? E às vezes ele fica quieto, às vezes ele reclama, e às vezes ele fala que leva na brincadeira, mas a gente nunca sabe o que está passando com ele, né? E quando a pessoa que, né, pratica o bullying, ela quer mesmo, ela quer intimidar, ela quer agredir, ela quer causar dor e angústia à vítima, tá? E essa relação de desequilíbrio aqui entre as partes envolvidas é porque geralmente a pessoa que está praticando bullying, né, é como se ela se sentisse, não que ela seja, tá, gente? Mas é como se ela se sentisse de alguma maneira superior. Ela pode brincar, né? A maioria dos alunos fala comigo que está brincando só, mas geralmente ela brinca com aquele que é mais fraco que ela, né? Com aquele que não pode revidar a altura, tá? Então vamos ver, nesse trecho aqui o autor faz o quê? Ele define, segundo a lei, o bullying.
Ele elogia a lei que cria programa de combate ao bullying? Ele critica a lei que cria programa de combate ao bullying? Ou ele reforça a lei que cria o programa de combate ao bullying? O que ele está fazendo aqui nesse trecho? Ele está reforçando a lei, ele está criticando a lei, ele está elogiando a lei, ou ele está definindo o que é o bullying nesse trecho aqui, tá? Vamos continuar? Leia. Professora Sueli, depois que a senhora conversou com a gente sobre bullying, entendi melhor o que estava acontecendo comigo e tomei coragem para pedir a sua ajuda. Eu já estava até pensando em fazer uma besteira, pois não aguento mais acordar todos os dias e saber que tenho que ir para a escola e ouvir piadas e insulto daqueles meninos do 8º ano. Me chamam de pirralho, fedelho e ficam imitando o meu jeito de falar. A senhora sabe que quando fico nervoso, gaguejo demais, né? No recreio, eles sempre ficam esbarrando em mim, me empurrando, derrubam meu lanche e todo mundo ri. Fico com muita vergonha. Até hoje não tinha contado para ninguém, mas minha amiga Lara sabe de tudo. No começo, ela até tentou me defender, mas depois que os garotos a empurraram e ameaçaram, ela ficou com medo e parou até de ficar perto de mim no recreio. A inspetora já chamou a atenção deles umas 5 vezes, mas eles nem ligaram. Lá em casa não adianta falar, porque meu pai já me disse que se eu apanhar na escola, apanho de novo em casa para aprender a ser homem. Sei que a senhora trabalha muito, mas é a única que pode me ajudar. O que eu devo fazer? Por favor, me ajude. Seu aluno Flávio. Eu acho legal a gente ver essa carta, né? Porque isso acontece, né? Essa situação que ele descreve aqui, de todo o constrangimento que ele passa na escola por conta do bullying, né? E aqui ele pede ajuda à professora. A gente tem que pensar que às vezes a gente acha que a gente está brincando e a gente não sabe se aquela brincadeira que a gente está fazendo, como que ela chega para o nosso colega, né? Essa brincadeira é de muito mau gosto. Agora vamos ver, relembre as principais classes gramaticais estudadas. O substantivo, que é a palavra que dá nome aos seres, objetos, sentimentos e elementos da natureza. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo. O adjetivo é a palavra que dá ao substantivo uma qualidade, um defeito ou uma característica. O numeral é a palavra que designa os números ou a sua ordem de sucessão. Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno. Classe gramatical, que pode variar, mudar a forma para exprimir o modo, o tempo, a pessoa, o número e a voz. O pronome é a palavra que substitui o nome ou o acompanha para tornar claro seu significado. Os pessoais, retos e oblíquos designam as 3 pessoas do discurso, no singular e no plural. Questão 6. Analise as palavras sublinhadas no texto. 2. No texto 2, que é esse que a professora acabou de ler, que é a carta, né? Relacione as colunas de acordo com a classe de palavras a que pertence, destacadas no texto. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu acho que o texto ficou sem as palavras em destaque. Gente, mas isso não tem problema, porque as palavras estão aqui, ó. Tá? As palavras que estariam destacadas no texto seriam essas aqui, ó. O eu, o uma, o nervoso, o a, o 5, o pai e o trabalho, tá? Não está destacado lá, mas essas palavras aqui apareceram no texto. Então, o que eu vou olhar aqui, ó? Substantivo, adjetivo, artigo definido, artigo indefinido, pronome e verbo. E tem o numeral também. Aí eu vou olhar aqui, por exemplo, ó, eu sei que numeral, por exemplo, é o 5, então eu vou pôr... Desculpa, gente, o numeral aqui é o 7, né? E aqui é o 5, então eu vou pôr 7 aqui, tá? Aí eu vou olhar, substantivo, qual dessas palavras aqui que é substantivo? Aí eu coloco o número 1. O adjetivo, qual que é? Aí eu coloco aqui. Então eu vou preencher toda essa
essa tabelinha aqui. Aí eu tenho que achar, ó, qual que tá certo aqui, ó. Tem um que tem que dar certo aqui, tá? Então, gente, por hoje é só. Beijo da tia Su e fica com Deus. Até a próxima.